Conjunto Filadélfia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A história de Sara é narrada na Bíblia como coadjuvante da história de seu marido Abraão. Abraão, o homem que é chamado de o pai da fé, por ter ouvido as palavras de Deus quando ainda habitava na terra de Arã, com seu pai, e ter seguido conforme o Senhor lhe ordenara. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus vem a Abraão e lhe dá uma ordem dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A promessa de Deus para a vida de Abraão estava ligada diretamente a Sara. Ela não era somente a esposa que iria gerar o filho da promessa para o seu marido. Sara era aquela que daria início ao cumprimento da profecia que Deus fez ainda no Éden, depois da desobediência de Adão e Eva. Porém, pela ótica humana, essa promessa de gerar de Abraão uma grande nação era impossível, pois Sara era estéril e não gerava filhos. E passado algum tempo, vendo Sara que não gerava filhos e filhas, ofereceu a Abraão ao seu marido que se deitasse com Agar, sua serva egípcia. E dessa relação nasceu Ismael, sendo primogênito de Abraão, quando Abraão era da idade de 86 anos. Porém, não gerado do ventre de Sara. Então, quando Abraão completou 99 anos, Deus lhe aparece e renova sua promessa com ele. Então Abraão começa a se questionar como poderia gerar filhos, ele com 100 anos e Sara com 90 anos. Mas Deus reafirma que o filho da promessa que herdaria não somente as riquezas, mas também as bênçãos e promessas de Deus na vida de Abraão, seria gerado do ventre de Sara. Então, passado por... Meu Senhor, se tem achado graça aos teus olhos, te peço que não faça filho do teu servo, sem ficares por um tempo. Trarei água para que os lábios pés desses dois debaixo dessa água. Também trarei alimento para que se renove as tuas forças na sua caminhada. Tudo bem, faça tudo como disse. Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Já sabe. Gente, que absurdo, filhos! Como assim? Gente, Dina! Meu Senhor! Meu marido e eu somos velhos. E meu ciclo mensal já não tenho mais. Como podemos ainda nos relacionar? Por que ri, Sara? Meu Senhor, eu não ri. Sim, eu sim, Sara. Sara deu à luz a um filho no tempo que Deus havia determinado. E Abraão deu ao seu filho o nome de Isaque, que significava riso. E o Senhor Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos conhecerão essa história e se alegrarão comigo. Quem diria, eu e meu marido, que eu ainda amamentaria filhos? No entanto, eu dei um filho a ele na sua velhice. E então, assim foi gerada no ventre de Sara, uma mulher que antes era estéril, a primeira alma de um povo que seria incontável. Do ventre de Sara veio a primeira geração da linhagem que viria a gerar em carne e sangue o Filho de Deus entre nós, para que cada um de nós pudéssemos estar aqui hoje, não porque somos bons ou porque merecemos,
mas porque Deus, em sua infinita bondade e no seu infinito amor, traçou um caminho para a salvação, um caminho que é a verdade e a vida, um plano de salvação que iniciou no Filho da promessa, concebido por Sara, até chegar no próprio Filho de Deus, concebido por Maria, que tendo sua carne dilacerada e seu sangue derramado, nos tornou herdeiros da promessa de Abraão, herdeiros da terra prometida e herdeiros do reino de Deus. Faraó ordenou que os meninos hebreus fossem lançados no rio, a fim de que morressem, pois o povo hebreu estava se tornando numerosos e Faraó se sentiu ameaçado. Quando Moisés nasceu, sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o colocou no cesto junto ao rio Nilo. Miriam o acompanhou de longe para nada de ruim acontecesse com ele. Quando ela percebeu que a filha de Faraó o encontrou, aproximou e perguntou se desejasse que chamasse alguma hebreia para criar o menino. A princesa concordou e Miriam chorou. E assim sucedeu que quando Moisés já estava grande, sua mãe o entregou à princesa para o adotar. Aqui, Miriam era apenas uma criança, mas foi usada por Deus para cuidar do seu irmão. Devemos cuidar da nossa família como Miriam cuidou. Logo mais, Moisés cresceu e liderou a saída do povo de Deus do Egito, pois eles sofriam nas mãos de Faraó. No deserto, quando atravessaram o Mar Vermelho, Miriam já era uma mulher e foi chamada de a profetisa. Mesmo tendo aproximadamente 90 anos, liderava as mulheres e tocava tamborim, cantando em gratidão a Deus pela vitória sobre seus inimigos. Está escrito em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 a 22. Já no livro de Números, capítulo 12, Miriam não vigiou. Miriam chamou Arão, seu irmão do meio, e começou a questionar com insatisfação a liderança de Moisés. Moisés era um homem manso, fiel e humilde, e o Senhor falava com ele boca a boca. E Deus acendeu a sua ira sobre ela, tornando-a leprosa. Arão, por sua vez, pediu que Moisés intercedesse a Deus por ela, pela cura da sua irmã mais velha. E Deus perdoou Miriam e a curou atendendo à oração de Moisés. Em Números capítulo 20, já está próximo, quando já estava próximo de inteirar 40 anos que o povo estava no deserto, Miriam morre com aproximadamente 120 anos, antes de chegar na terra prometida. A Bíblia não menciona se Miriam era casada ou solteira. Aqui vemos nessa história que Deus foi glorificado através do seu povo, através da Miriam. Em Êxodo 15, 20 e 21, eu vou ler um versículo. Se os irmãos quiserem glorificar a Deus juntamente com as crianças, ficam à vontade, irmãos, porque isso aqui é um culto de adoração a Deus também, né? Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com dança.
Cantai ao Senhor, porque sumanamente se exaltou e lançou ao mar o cavalo com seu cavaleiro. Glória a Deus! Vamos, irmãos, glória a Deus! Os inimigos perderam a batalha. O mar os cobriu. Deus seja louvado. O Deus de Abraão. Glória a Deus. Amém. Agora fica apenas as crianças na coreografia no meio. Vamos ficar de ladinho, tá? Não vai machucar os pequenininhos.
causa de seus pecados, sofreu violentamente durante 20 anos, sob o jugo do rei Jabim. Eu sou Cícero, capitão do exército do rei Jabim. Quem tentará contra o meu rei, se há mais de 20 anos tenho domínio sobre os filhos de Israel? Eis Débora, sentada debaixo de uma palmeira, a ela vêm as mulheres israelitas. Aquela é Débora. Homens e mulheres israelitas vão até ela para lutar. Em que ela ser? Uma juíza? Deus? Ela dizem que é profeta e também juíza, e luta a causa do povo dela. Era só o que faltava. Uma mulher que deve ser juíza do povo. Vamos ver ela prova no lembro dote? Diga a Baraque que venha até mim, pois tem um recado de Deus para ele. E diga para que venha logo e receber saúde. Porventura não te disse Deus para ir e atrair gente ao Monte Tabor? Não te disse Deus para que tomasse 10.000 homens dos filhos de Naphtali e de Zebulon?
Não te disse Deus que atrairá Cícera até o ribeiro de Visona com seus carros e multidões? E não te disse Deus que nas tuas mãos entregará Cícera? São verdadeiras as tuas palavras, Débora, mas só tem um porém. E porém esse Baraque. Eu irei, mas se fores comigo. Se não fores, eu não irei. Certamente, Baraque, contigo irei, mas tua não será honrada, pois Deus entregará a vida de Cícera a uma mulher para o matar. Ouvindo Císera que Baraque subirá ao Monte Tabor, convocou todos os seus soldados, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quidom. Jael pega um odre de leite e coloca na boca de Císera. Agora vai até a porta da tua tenda. E se alguém perguntar, tem alguém aqui? Diz que não tem. Sim, eu sei. Jael, vendo que Císera adormecera, pega uma estaca e um martelo e crava-a na fonte de Císera. Mostrarei a ti, homem que procuras. Baraque vê Císera morto e lembra das palavras de Deus. Mas, nas mãos de uma mulher, o Senhor venderá Císera.
seus sonhos no infinito, para um lugar que os seus olhos não podiam ver. Mas Deus é lindo, conhece quem é fiel, vem lá no íntimo. O mundo pode até pensar, ficou sozinho. Ninguém mata a esperança de um filho seu. Foi Noemi, uma serva dedicada, muito amada aos sonhos do Senhor. E perdendo seu esposo e seus filhos, creio que chorou. E os campos de Moabe ela deixou pra trás. Se levantou e disse para as suas noras, sozinha me vou. Houve um ponto final na história e tudo terminou. Acabou-se a alegria e o livro fechou. Deus reabriu um capítulo na história, dando foi dramática de luta e vitória. Um novo final em que o Deus formou. Não terminei o povo quando Deus eu voltou. E disse Ruth a Noemi, eu irei contigo. Unidas venceremos todos os inimigos. Onde tu pousares contigo ousarei. Onde tu entrares também entrarei. Unidas pra sempre, unidas pra adorar. Na terra, no fogo, no mar e no ar. A igreja unida, ninguém vai deter. Deus fez uma aliança entre eu. Aleluia, glórias ao Senhor. Irmãos, com a história de Ruth e Noemi, nós aprendemos que Ruth foi uma mulher muito humilde, foi uma mulher ousada e foi uma mulher muito amorosa. Que ela poderia ter abandonado a sua sogra e ter ido embora, mas ela decidiu ficar com a sua sogra. E ali elas estavam desesperadas, mas Ruth, com toda a sua humildade, a sua obediência, obedeceu a sua sogra e foi ali catar aquelas espigas, aquele trigo para poder comer. Boaz representa Jesus Cristo, o dono da fazenda. Aquele homem que olhou para aquela mulher e viu nela o brilho do Espírito Santo. Ele se interessou por ela. E ali houve uma grande mudança na vida daquelas mulheres. E nós tiramos para nós, nessa tarde, nós aprendemos que com essas mulheres, nós podemos sim ser unidas e podemos sim ser ousadas, ser valentes, corajosas, tementes ao Senhor e saber que o nosso Deus, o dono da fazenda, o dono do ouro, o dono da prata, Ele tem para nos dar e Ele muda vidas, assim como Ele mudou ali a vida daquelas duas mulheres. Que Deus abençoe a cada um de nós e o meu muito obrigado a todas as irmãs. E agora, a personagem Ana, uma mulher que jamais desistiu de sua oração. Uma mulher que, apesar de passar por tantas humilhações, jamais deixou de servir ao Senhor e de buscar ao Senhor. Havia um homem no território de Efraim, por nome Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana era estéril. Por causa de não ter filhos, Ana sofria muitas humilhações e aborrecimento por Penina. Ana ficava calada, porém muito
triste. Dava ele porções a Penina e também aos seus filhos. Porém, a Ana, Eucana dava uma porção maior, porque ele a amava. Mas Ana não comia, perante o ressentimento de ser estéril. Então, Ana não falava nada, ficava calada. Foi ao templo e chorou abundantemente na presença do Senhor. Subia sempre Eucana para adorar e sacrificar ao Senhor. Quanto mais Penina aborrecia Ana, mais ela chorava. Assim ela foi ao templo para orar ao Senhor e fez um voto. Ah, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para mim, e de mim não esqueceres, e de mim tu deres um filho varão, a ti o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Perseverando ela a orar perante o Senhor, estava ali o sacerdote ali sentado, e via que ela só mexia a boca, porém não emitia o som. Por isso ele pensou que estivesse bêbada e disse: Ana, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ah, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, não em bebida nem vinho tenho bebido, antes tenho derramado a minha alma diante do Senhor, e dos meus desgostos tenho falado até agora. Vá-te em paz, e que o Deus de Israel conceda-lhe conforme a petição que tu lhe fizeste. Louvado seja Deus dos exércitos, Deus de Israel. veja a alegria de Ana. Não é a mesma aparência de antes, mas agora ela alegrava. Ia falar com Eli da grande bênção que o Senhor lhe concedeu. Ah, Senhor meu, por este menino orava eu, e o Senhor ouviu a minha petição, e eu lhe entregarei por todos os dias a sua vida. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Deus nos chama para ir até Ele. E a lição que aprendemos com Ana é que Deus pode suprir tudo o que Ana. Você pediu e nada aconteceu. Até um dia você me entendeu. Eu peço, me entrego, eu faço quanto ao Senhor. Samuel, você o entregou. E Deus me abençoou.
história de Esther. Eu tenho certeza que cada irmã aqui presente vai ter um motivo a mais para ser uma mulher guerreira, forte, valente, né, e que inspira outras mulheres mais jovens que as irmãs. A história de Esther. O rei Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia sob 127 províncias. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais, chefes dos exércitos, nobres e governadores das províncias. Por 180 dias ele mostrou as grandes riquezas do seu reino e o esplendor e glória da sua majestade. Depois disso, deu o rei banquete a todo o povo. Ao 7º dia, estando o rei alegre do vinho, pediu que chamassem à sua presença a rainha Vasti. Uma coroa real para que todos vissem a sua formosura. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, que muito se enfureceu e se inflamou de ira. Rainha, diga agora, o rei convoca a sua presença? Não irei. Diga a Assuero que não entrarei na sua presença. Ande, abutre. Vamos logo, Harbona, serviçal inútil. Saia, saia. Agora, minha rainha. Quem Assuero pensa que é? Acaso pensa que é o rei? Tenha paciência, minha rainha. Ele acha que pode mudar em vossa majestade, sim, mas é porque está embriagado. Ai, sim, sim. Ai, estou cansada. A festa acabou. Vamos, saiam logo, saiam. Quero ficar sozinha. Bem, eu não quis fazer conforme a vontade do rei. O rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. E seus sábios príncipes. Então perguntou o rei aos sábios o que segundo a lei se devia fazer à rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero. O que devo fazer, segundo a lei, referente à rainha Vasti, ó grande sábio? Senhor rei Assuero, o que absurdo a rainha Vasti fez contigo? O Senhor a mandou chamar em sua presença e ela não veio. Uma afronta. Agora a notícia vai se espalhar. Ela não pecou somente contra o Senhor, ela também pecou contra todos os príncipes, contra todos os povos, contra todas as províncias. Inadmissível, Senhor. Se bem parecer ao Senhor, escreva um edito real que a rainha Vasti não entre mais na sua presença e pegue o seu reino, o reino dela, e passa para outra, que vai ser melhor do que ela, meu Senhor. Porque a notícia do que fez a rainha chegaria a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezariam a seus maridos quando ouvissem dizer, mandou o rei Assuero, que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, diriam o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haveria muito desprezo e indignação. Cartas foram enviadas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem seja senhor da sua casa. Ai, foi assim que eu deixei de ser rainha. Rainha. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: Senhor, que tal buscarmos as mais belas moças, virgens e formosas perante a ti, ó meu rei? Certo. E como será isso?
põe todos os comissários, o rei, na fortaleza de Susa, que se reúnam todos na fortaleza de Susa, todas as moças virgens e formosas. E sobre o cuidado de Hegai, eu, o rei das mulheres, eu, guarda das mulheres, cuido para que tenha um tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei, reina no lugar de Vasti. Certo. Então, que assim seja. Havia na fortaleza de Susã certo judeu, benjamita, com o nome de Mordecai, que fora transportado de Jerusalém. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Radassa também era conhecida por Esther, moça esbelta, formosa, órfã de pai e mãe. Mordecai a tomara por sua filha. Então foi divulgada a ordem do rei e o seu edito. Hoje você precisa se apresentar perante Hegai. Mordecai, se eu for a escolhida? Se você for escolhida, essa será a vontade de Deus. Mas por que seria eu? Se o Senhor está te preparando para algo, apenas vá. Não quero deixá-lo. Estaremos sempre juntos. Mas estando lá, não deixe que saibam qual é o seu povo e que sou seu parente. Mas... lá na frente entenderemos o porquê. Vai e não temas. Levaram Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe seus enfeites, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E ainda a colocou no melhor lugar da casa das mulheres. Mordecai passava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther estava e do que lhe sucederia. E chegando a ver de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, desta maneira vinha a moça ao rei, à tarde entrava, e pela manhã tornava à casa das mulheres, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Ó, querida Esther, o que queres? Coisa nenhuma quero, meu rei. Sentado à porta do rei, houve 2 oficiais tramar contra o rei. Um dia, estava Mordecai assentado à porta do rei e ouviu quando 2 camareiros do rei, Bigitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero, uma trama já armada para acontecer rapidamente, sem que ninguém desconfiasse de Bigitã e Teres. Tio Mordecai! Mordecai, meu amado, que saudades! 2 eunucos, servos do vosso marido, o rei, pretendem matá-lo. Eu ouvi tudo. Vá, antes que seja tarde demais. Mordecai revelou à rainha Esther a trama contra o rei. E Esther fez saber o rei Assuero em nome de Mordecai. Porém, Mordecai não
Mordecai e alguns oficiais na porta do rei. Que desobedecem a ordem do rei e se dobrar perante Amã? Ninguém do meu povo dobra-se a nenhum homem. Se acha melhor que nós? O povo sou judeu. Só podia ser. Deixa pra lá. Esse povo coitado deve saber o que merece já. Já foi avisado antes. Falemos com Amã sobre Mordecai. Sim, ele decidirá o que fazer. Quando se é realmente de Deus e com Ele tem comunhão, nada desse mundo nos atrai. Aproveitamos as oportunidades que vêm em nossas mãos, mas sempre em sintonia direta com o nosso Deus Criador. Existem muitos que se prostram por qualquer atração, se prostram a artistas, políticos, empresários, até pregadores famosos, esquecendo que Deus vê com os olhos de fogo e sonda os corações e as mentes. Diga, o que é de tão importante? Senhor, toda vez que passa a porta do rei perante o povo, existe um judeu que não se dobra perante a ti. E qual o seu nome? Meu nome, senhor? Não, o do tal judeu. Mordecai, Senhor. Vejo que o jovem oficial tem sede de justiça. Todo aquele que não se inclina perante o Senhor precisa ser corrigido. Pois muito bem, ele conseguiu me irar, e assim ficará sem a sua cabeça, junto com todos de seu povo. Que fará, Senhor? Destruirei todo o povo judeu que há no reino de Assuero. O que deseja? Existe espalhado e disperso entre os povos e todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do reino. Não convém ao rei tolerá-lo. E o que me sugere a fazer? Se agradar ao rei, decrete que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem este negócio. Amã, então, vamos fazer o seguinte: esta prata eu te dou, como assim também todo esse povo, para fazer o que bem quiseres. Obrigado, meu rei. Farei o mais breve possível que esse povo seja exterminado do nosso meio. Enviaram as cartas por intermédio dos correios da época a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, aniquilassem a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, no mesmo dia, e para que lhes saqueassem todos os bens. Quando Mordecai soube da sentença, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. Ó Deus! Ó Deus! Os judeus Senhor! estavam em grande luto, Socorro! em jejum, choro e lamentação. Mordecai contou a Atar tudo o que tinha sucedido e também a oferta de prata que a mandaria pela destruição dos judeus. Deu uma cópia do decreto para que mostrasse a Esther, a fim de que fosse falar com o rei e pedisse misericórdia e suplicasse pelo seu povo. Vá e diga a Mordecai que muito me aflige saber de tudo isso e não poder fazer nada. Mas qualquer mulher que entrar na presença do rei sem ser chamada, só há uma sentença, a de morte. Mas nesses últimos 30 dias não fui chamada à presença do rei. Diga a Mordecai que não sei o que fazer. Mordecai mandou a dizer a Esther que por ela estar no palácio, não escapará dele todos os judeus.
porque se calasse agora, socorro e livramento de outra parte viriam para o povo de Israel. Mas que ela e a casa de teu pai não escapariam. E disse: quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegasse ao seu reino? Ajunte todos os judeus que se acharem em Suzão e peçam que jejuem por mim. Digam a eles que não comam, nem de dia e nem de noite, por 3 dias. Então, eu irei à presença do rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Às vezes, Deus permite que vivamos situações para que olhemos para todos os lados e não vejamos saída. Então, olhando somente para Ele, depositando nele a nossa confiança, jejuamos, oramos, gemendo por sua infinita misericórdia. Assim Mordecai fez conforme Esther tinha ordenado. No 3º dia, Esther, com seus trajes reais, se pôs de frente à sala do rei. O rei estava sentado no seu trono, de frente da entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. O rei se aproximou. Oh, minha querida Esther, o que queres? Se me pedir a metade do meu reino, eu te darei. Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã ao banquete que lhe preparei. Um banquete? Sim. Então farei apressar Amã, para que podemos cumprir a vontade da minha querida Esther. Obrigada, majestade. Vindo o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, perguntou o rei a Esther sobre a sua petição, e ela respondeu que se parecesse bem ao rei conceder a petição e cumprir o seu desejo, que viesse no dia seguinte a outro banquete, para que ela prepararia, e que assim responderia a pergunta do rei. Saiu Amã do banquete alegre, passando pela porta do rei e vendo Mordecai, que não se prostrava diante dele, encheu-se ainda de mais furor. Amigos de Zé e sua mulher. Quero que todos saibam que eu mando no reino de Suzã. Só um é maior que eu, o rei. Como assim, Amã? Veja este anel. Foi o rei que me deu. Disso já sabíamos. Pois hoje a rainha fez um banquete e só chamou o rei e ele, mais ninguém. Por que não me chamou? Porque eu sou o maior. Tenho muito ouro, prata, muitos filhos e fui engrandecido acima dos príncipes e servos do rei. Esse é o Muhammad. Estou convidado amanhã pela rainha, juntamente com o rei, para outro banquete. Como assim? Também quero. Talvez um dia o vejamos lá em cima, no trono. Mas não estou totalmente satisfeito quando vir Mordecai sentado à porta do rei. Faça uma conta de 50 copas de jão. E pela manhã, peça ao rei que nela enforque Mordecai. Será um belo cenário para todo o povo de Suzã. Vida, Ramã! Mordecai orava ao Senhor por 2 milagres. Ao Senhor fiel e justo, e colocava diante de Deus toda a sua confiança. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro das crônicas, o registro do seu reino, os quais viram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigitã e a Teres, os 2 oficiais do rei que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Que honra e reconhecimento
buscar a Mordecai. Quem está no pátio já, bem cedo? A mãe está no pátio, Senhor. Mande o que entre. Amã, me responda, o que faria o rei ao homem em quem se agrada honrar? Ao homem que o rei se agradar, honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tem usado, e um cavalo que o rei costuma andar, e uma coroa real. Algo mais? Então entregue os trajes reais e o cavalo nas mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vestindo a quem o rei deseja honrar, levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então apressa-te, toma os trajes, o cavalo, como disseste, e faça assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas do que você disse. Os humilhados serão exaltados. Amã tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mordecai e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e parou diante do povo, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei se honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa com a cabeça cheia de temor. Uma tragédia. Diga lá. Mordecai é a causa disso tudo. Vejo aflição em seus olhos. Estava a falar com o rei sobre a honra. Se Mordecai, diante de quem já começou a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra eles. Certamente cairá. É verdade. Amã, o rei te espera para o banquete. Irei já. O rei pediu que viesse depressa. Vá, Amã. Vamos. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor, e muito menos em seu povo, Amã e eunucos. Minha querida rainha Esther, o que tu queres? Se pedir a metade do meu rei, eu te darei. Ó rei, se achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, tome a minha vida e a de meu povo como petição e roubo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos matarem, destruírem e aniquilarem. Pelo menos se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu me calaria diante de tamanha injustiça. Mas onde está este, cujo coração tem tamanha maldade e quer cometer esta injustiça? O adversário e inimigo de meu povo é este perverso Amã. Isso é uma calúnia. Majestade, não acredite nela. Por favor, majestade, eu suplico. Não chegue perto de mim. Deseja violar a rainha na minha presença? Por favor, o que vocês estão cometendo aqui é um engano. A forca de 50 côvados de altura, que Amã mandou fazer para Mordecai, está próximo à casa de Amã. Então enforcai-o nela agora e me devolva o anel que eu te dei. Não faça isso comigo. Devolva. Não. Leve-o embora agora. Eu sou o grande Amã. Vocês estão cometendo um engano. Não façam isso. Assim, enforcaram Amã e o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther à casa de Amã, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que ele era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. Esther nomeou Mordecai como administrador da casa de Amã.
Fez também o rei, revogando o decreto que tinha contra os judeus em todas as províncias, através de Mordecai, que possuía o anel, o qual selaria a carta como desejasse. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com um grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Só um Deus fiel e poderoso poderia proporcionar a todos aqueles que o amam e não se prostram perante as dificuldades e perante homens. E Mordecai escreveu e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês, todos os anos. Estes dias são chamados de Purim, que seriam lembrados e guardados em cada geração e família que não fossem revogados entre os judeus. A rainha Esther, filha de Abigail, escreveu também com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim, festa comemorada até hoje entre os judeus. A história de Esther nos remete a uma outra história de alguém ainda superior a ela. Esther arriscou abrir mão de sua vida, do seu palácio, porém Jesus Cristo voluntariamente abriu mão de todo o seu palácio celestial e entregou a sua vida para nos salvar, pecadores. A história de Esther é linda e seu sacrifício é notório, porém ela aponta para uma obra muito maior e mais bela. Da história de Esther, podemos tirar 3 lições de como o servo de Deus deve se comportar: com coragem, sabedoria e humildade. A história de Maria. Mariam, em aramaico, a língua moderna naquela época. Maria nasceu em Nazaré, ao norte da região da Galileia. Era filha dos colonos Joaquim e Ana. Maria era uma camponesa e, quando jovem, vivia longe dos centros religiosos de Jerusalém. Não recebeu nenhuma instrução formal. A educação judaica, centrada no estudo das Escrituras, naquela época era apenas só para meninos. A história de Maria, mãe de Jesus. Quem foi Maria de Nazaré? Maria, mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos, mas a história de Maria, conforme narrada nos Evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galileia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José. Assim como José é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi, o nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é miséria. Agora nós vamos aprender sobre as 5 lições que Maria, mãe de Jesus, ensina para as mães. Maria, mãe de Jesus, o nosso Salvador, foi escolhida dentre tantas mulheres que aguardavam a promessa divina para gerar pelo Espírito Santo o Filho de Deus. Maria ainda era menina quando foi chamada para tão nobre missão, porém ela se colocou submissa à vontade divina, mostrando o quanto confiava e amava ao Senhor. Ela não pensou o que poderia acontecer com sua reputação, mas se entregou totalmente aos planos do Pai.
deixando assim grandes lições para nós, as mães. Maria, mãe de Jesus, ensina as mães a confiar em Deus. A gravidez para Maria era mais do que assustadora, ela era uma ameaça à vida. Lucas conta a história do anúncio do anjo a Maria em Lucas. O anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você achou graça diante de Deus. Você vai conceber a dar à luz um filho e você deve chamá-lo de Jesus." "Como será isso?" perguntou Maria ao anjo, "já que sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim o santo que nascer será chamado Filho de Deus." Maria sabia o custo de ser uma mãe solteira. Ela arriscou perder o homem que amava, a reputação que aguardava e até mesmo uma execução excruciante por apedrejamento. Maria aceitou os riscos do chamado de Deus, pois ela acreditava que Deus seria um pai para seu filho. Ela, portanto, inspira as mães a confiar em Deus, sendo obediente ao seu tempo e plano perfeito. Ela nos ensina que não estamos sozinhos. As pessoas muitas vezes não percebem que quando o anjo veio a Maria, ele lhe contou sobre a gravidez de Isabel na mesma época. Lucas 1:36. Até mesmo Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Maria imediatamente foi visitar sua prima Isabel quando Gabriel desapareceu. Que segurança e encorajosamente Isabel deu em Lucas 1:41-45, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela exclamou: "Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que darás à luz. Mas porque sou não favorecido para que a mãe do meu Senhor venha a mim, assim que o som de sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê em meu ventre pulou de alegria. Bem-aventurado aquele que acreditou que o Senhor cumprirá suas promessas para ela." Maria não estava sozinha quando carregou seu filho. Ela não sabia que José iria se casar com ela, até que ela voltou de sua visita com Isabel. 3 meses de gravidez. O encorajamento de Isabel sustentou. Maria manteve focada na promessa de Deus. Devemos confiar nos nossos filhos no episódio relevador entre Maria e seu filho. Quando ela perde Jesus enquanto viaja, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles encontraram no pátio, entre os professores, ouvindo e dizendo-lhe perguntas. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados com sua impressão de sua resposta. Quando seus pais o viram, foram surpresos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos tratou assim? Seu pai e eu estamos procurando ansiosos por você." "Por que você estava procurando por mim?" Ele perguntou. "Você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele lhe estava dizendo a eles. Então desceu com ele a Nazaré e lhe foi obediente, mas sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração, e Jesus crescia em sabedoria
estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 45, 52. Observe que Maria e José procuraram frequentemente por Jesus. Eles se sentiram maltratados e a resposta de Jesus não os tranquilizou. No entanto, Maria ponderou as palavras de Jesus. Ela confiou seu filho a Deus para realizar seus planos para a vida de Jesus. Maria ensina as mães a acreditarem no ministério de seus filhos e esperarem pelo tempo certo. Maria tentou impulsionar o ministério de Jesus na festa do casamento em Caná. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, por que você me envolve? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos servos: "Fazem tudo o que ele vos disser." Maria também estava ansiosa para que Jesus realizasse o milagre, porque as pessoas podem tê-lo acusado de ter um filho ilegítimo. Tenho certeza de que Maria pensou que estava ajudando Jesus. Ela queria provar o poder de Jesus e limpar seu nome, mas a natureza super protetora de Maria poderia ter prejudicado a obra de Cristo. Então Jesus entrou em uma casa e novamente uma multidão se reuniu, de modo que ele e seus discípulos não puderam nem comer. Quando sua família soube disso, eles foram cuidar dele. Maria estava preocupada, mas quantas pessoas doentes e feridas teriam perdido o toque de cura de Jesus se ele tivesse seguido Maria para casa? O plano de Deus era diferente. Jesus fez e disse o inesperado. Ele era um Messias não convencional. Não podemos forçar nossos filhos em nosso molde. Deus chama nossos filhos de maneira única e seu plano pode nos surpreender. Maria, mãe de Jesus, ensina as mães a serem fortes em meio ao sofrimento de seus filhos. A estrada que Jesus andou levaria uma cruz sangrenta. Em João 19, 25 e 27 diz: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e o discípulo que ele amava ali perto, disse a ela: mulher, aqui está seu filho. E ao discípulo: aqui está a sua mãe. Maria sabia sobre o chamado de Jesus. Ela provavelmente lhe ensinou o Salmo da Cruz, Salmo 22, enquanto ele estava sentado ao seu colo. Ela se lembrou das palavras de Gabriel, a estrela, o presente de mirra dos sábios, as profecias de Simeão e Ana. Maria assistiu horrorizada a Jesus pendurado, suspenso entre o céu e a terra. Ela conhecia seu destino, mas tenho certeza de que a mãe de Jesus esperava a outra maneira de salvar seu povo. O sofrimento dele era o dela também, pois nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer. Mas ela foi forte, pois sabia que o sofrimento de Jesus traria à humanidade pecadora a vida eterna. Conclusão das lições que Maria, mãe de Jesus, deixa para as mães. Maria continua inspirando a ser mãe de fé, mãe de paciência e principalmente mãe de oração. Portanto, todas as mães devem guardar essas lições em seus corações, confiando em Deus, sendo fortes, acreditando que não estão sozinhas e que Deus tem um plano perfeito para seus filhos e no tempo certo irá se cumprir. Maria, a mulher mais incrível em toda a Bíblia, não foi uma guerreira, ou uma profetisa, ou uma famosa. Foi uma jovem mãe aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liberou exércitos, não arrebatou multidões com discursos,
Não se envolveu em dramas políticos ou em qualquer evento da época. Ela foi mãe, a mãe do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Como a minha irmã era a líder do nosso grupo, ela não pôde estar presente. Vamos apresentar um pequeno resumo que aprendemos sobre Dorcas. O grupo Dorcas cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Atos 3, 36 e 42. Dorcas, uma mulher virtuosa, era judia, convertida ao cristianismo, vivia em Jope, cidade da costa do Mediterrâneo. Seu nome é de origem grega, mas em aramaico quer dizer Tabita, cujo significado é gazela. Dorcas servia aos necessitados, seu cuidado maior era com as viúvas. Ela possuía muitas virtudes, era amorosa, cheia de boas obras, foi muito útil à igreja. E quanto a nós, o Senhor Jesus nos tem chamado para a realização de um trabalho, o trabalho das senhoras. Ele, o Senhor, quer encontrar em nós lugar para que as virtudes do Espírito Santo operem em nós, para que haja um mover do Espírito Santo em amor pelo trabalho, pela visitação, pelo socorro aos necessitados, pela assistência e pelo consolo uns com os outros, em oração, madrugadas, jejum, amor e misericórdia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Coríntios 13, 1. Dorcas era boa e tinha um bom coração. Foi a segunda mulher da Bíblia a ser chamada de discípula, ou seja, seguidora de Jesus. Aprendiz, aquela que se senta aos pés do seu mestre. Você é uma discípula de Jesus? Você se deleita lendo a Bíblia diariamente? Assim como Dorcas, que glorificou a Deus através de seus atos de bondade, glorifiquemos também ao Senhor, sendo mulheres generosas, de corações sensíveis e ajudando aqueles que estão necessitados. Quantas de nós possuem talentos dados por Deus e se esquecem de usá-los para ajudar alguém? Procuremos ter um coração amoroso e sensível, pois isso é o que agrada ao Senhor. O que aprendemos com Dorcas? Dorcas era uma mulher de boas obras e fazia tudo o que era bom para ajudar o seu próximo. Devemos ajudar o nosso próximo, mas principalmente
amar o nosso próximo, pois foi isso que Jesus, o nosso Senhor, disse para nós fazermos. Dorcas fazia vestidos para as viúvas como uma forma de consolo e por isso as viúvas amavam tanto a Dorcas. A Bíblia diz em Romanos 12 que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Devemos sim consolar o nosso próximo, pois somos um só corpo. Dorcas era um exemplo de amor ao próximo, pois isso, muitas viúvas que foram ajudadas por Dorcas ficaram em volta de seu corpo, em luto. Devemos ser um exemplo de amor ao próximo. Ama sem querer receber algo em troca, pois já ganhamos o maior presente de todos, que foi Jesus, e Jesus nos disse para amar e consolar nosso próximo. É isso que devemos fazer. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Abre a mão ao aflito e ao necessitado. Estende as mãos. Provérbios 31, 10, 20. A igreja vive um momento do tempo do fim, dias trabalhosos, e por isso ela deve zelar, doar-se, para que as virtudes que há em cada uma das servas sejam como aroma suave e bom cheiro de Cristo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três mais, a maior destas é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Vamos ser como Dorcas.